Esse curso não dá dinheiro. Medicina é garantia de sucesso. O jornalismo acabou. A engenharia civil não vale mais a pena. Todos os dias, milhões de jovens consomem opiniões como essas nas redes sociais. Em vídeos curtos, rápidos e persuasivos, influenciadores digitais passaram a ocupar um espaço que antes era de professores, especialistas e orientadores profissionais. Mas até que ponto essas opiniões realmente têm fundamento? E quais os impactos quando adolescentes e jovens começam a construir seus sonhos, escolhas e até o próprio futuro com base em conteúdos feitos muitas vezes por pessoas sem formação ou embasamento técnico? Nessa reportagem, vamos ouvir psicólogos e investigar os riscos dessa influência nos jovens quando ela se transforma em verdade absoluta. Nós somos o Projeto Agência e esse é o mini documentário A Educação Digital, Influenciadores na Escolha dos Jovens. Para falar melhor sobre esses temas, tivemos conversas com 2 psicólogos pedagogos, sendo eles a Cláudia Valéria Araújo e o Tiago Domingues, que nesse primeiro trecho estão falando como assuntos tão importantes não podem ser abordados e não podem ser subjetificados da forma que eles são na internet. Que às vezes são mais das instituições do que propriamente para os alunos, isso tudo cria um clima extremamente difícil. E quando a gente também escolhe um curso, não é só assim, eu quero isso, quero aquilo, tá implicada a história de vida, né, por que aquela possibilidade é uma possibilidade para mim, né, então, essa complexidade não está no TikTok. Esses vídeos, eles exercem um fascínio e eles exercem uma influência, primeiro, porque, no meu entendimento, eu acho que eles vão não necessariamente escolher um curso ou escolher uma profissão, mas eu acho que o que esses influenciadores estão colocando aí como uma espécie de norma mais ou menos generalizada é que esses jovens eles não vão escolher então uma formação, um processo de carreira, ou um curso, mas eles vão escolher uma imagem idealizada, entende? Eles vão escolher uma representação idealizada. Nesse segundo trecho, eles falam como a escolha de curso é algo totalmente individual e pessoal da pessoa, não podendo ser definido ou escolhido por uma pessoa que não te conhece, vindo de plataformas como Instagram ou o próprio TikTok. Se for solto, sem outro um lastro maior para acompanhar, pode pode também ser mais uma coisa desorganizadora, entende? Porque se você divulga, por exemplo, vidas assim, mercado de trabalho, como você pode ganhar dinheiro, sucesso rápido, e isso atrelado a uma orientação de carreira, vai ser só mais algo a adoecer, a provocar dúvidas, isso não vai ajudar. O principal risco é você condicionar todas as suas escolhas por processos de condicionantes sociais. Então eu passo a internalizar narrativas, discursos, formas elaboradas ou não de expectativas, sempre naquilo que o influenciador X ou Y coloca como real, coloca como verdadeiro. Quando, na verdade, e eu nem gosto de colocar essa palavra verdade, né? Dentro da psicologia, verdade é sempre muito discutível. Mas a gente procura entender que o único caminho, que é o caminho que tem relevância, é aquele caminho que você segue trilhando a partir das suas convicções pessoais. É claro que ninguém é uma ilha. Então a gente está constantemente trocando com o ambiente, trocando com os nossos pais, com as pessoas que ajudam a gente em tomadas de decisão. Mas o que a gente tem que entender é que toda tomada de decisão, ela precisa levar em conta os nossos interesses. Aquilo que faz sentido e é aquilo que a gente se vê realizando. E aí eu acho que também tem uma crítica que eu gosto de fazer em vários momentos ao ensino médio, né? E a certos modelos de estudo. Porque acaba sendo uma grande violência você esperar que jovens, na idade ali de 14, 15, 16 anos, já tenham convicção e clareza
do curso que eles vão prestar no vestibular. Infelizmente, não é só o adolescente que está sendo influenciado. Hoje, as crianças precocemente já estão muito, muito, muito influenciadas por Uhum. tudo que acontece. Eu já observo, eu estou no Nordeste, né? Eu já Sim. observo que o sotaque de algumas crianças nascidas aqui mesmo, já algumas têm sotaque de pessoas que elas seguem na internet. Caramba. Então, é o sotaque, é o vocabulário, é o que elas como elas se vestem, como elas então, usam o cabelo, moda, como elas então, eu penso que realmente, as redes sociais, elas modificaram a forma como crianças e adolescentes vivem. Uhum. É desafiador, mas eu não posso sucumbir a esse discurso de ter filho é difícil, criar uma criança é difícil, e entregar a subjetividade do meu filho para um influencer transmitir toda e qualquer mensagem que ele queira, entende? E nesse sentido, eu acho que só voltando um pouco para aquilo que a gente estava falando, que Uhum. eu concordo com vocês, a gente também precisa falar disso em questão de política pública, porque é um caso de política pública, não deixa de ser. Se a gente para pensar países como a China, por exemplo, a China ela tem endurecido as regras para influenciador digital, na maior parte das vezes em áreas que são consideradas mais ou menos sensíveis, né? Como saúde mental, educação, finanças e assim por diante, para que esses criadores de conteúdo dessas áreas precisem de uma certa forma comprovar a formação e a experiência naquela área. Ou seja, exigindo que para que você fale aquilo, você tenha um compromisso qualificado com aquele conteúdo. Ou seja, isso é muito bom. E quando isso não acontece, muitas vezes o governo manda notificação para as plataformas e as plataformas têm direito até de retirar o conteúdo do ar, entende? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, no sentido da gente começar a transformar tudo isso em política pública. Porque isso não são responsabilidades muito individuais, né? A gente está falando de um processo que ele impacta a todos nós. Então, hoje, no meu entendimento, mais importante do que saber que nós estamos na era da hiperconectividade é assumir uma postura de responsabilidade de que nós precisamos ter o compromisso na curadoria dessas informações. Ou seja, aprender a desconfiar. Né? Será que isso aqui está trazendo respostas simples para problemas que são muito complexos? Né? Será que isso aqui vai me dar a chave para ganhar US$ 1 milhão em 2 dias de trabalho? Né? Será que isso aqui vai curar uma doença que hoje a medicina leva 100 anos e tomando um chá de qualquer coisa, isso vai curar essa doença? Então, num primeiro momento, eu digo que assim, é aprender a questionar, é aprender a desconfiar, é aprender a interpretar quais são, não a mensagem que está explícita naquele post, naquele criador de conteúdo, mas todas as mensagens que estão implícitas. Quais são as zonas qual é o grande perigo? Primeiro é esse perigo que o Lasser aponta. O quanto existe emparelhamento de um determinado influenciador com interesses econômicos. Então ele vai criar uma narrativa, muitas vezes uma narrativa super bem editada, com vários gatilhos mentais, assim, porque a ideia não é, de novo, estimular as pessoas a terem raciocínios críticos sobre a realidade e sobre aquilo que faz sentido para elas. O interesse desses influenciadores, na maior parte das vezes, de novo, né? Quando fazem mau uso da sua influência,
na maior parte das vezes, são condicionamentos e emparelhamentos com interesses econômicos. E aí eu acho que a ideia que você... Portanto, é deveramente importante que as pessoas que estão no último ano da escola ou que estão sem fazer um curso e querem entrar para essa vida de universitários, procure bem qual tipo de curso você quer fazer, qual profissão você quer seguir e em qual faculdade você quer ingressar. Para isso, é muito importante que você vá em feiras de profissões, procure bem uma faculdade, entre no site e veja quais são as melhores opções. Não se baseie apenas em vídeos de 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto que aparecem nos seus reels do Instagram ou descendo o seu For You do TikTok. Também é importante falar que nós temos uma matéria na agência onde nós entrevistamos tanto uma aluna que cursa atualmente jornalismo, que fez esse período de pesquisas usando o TikTok e usando o Instagram, e também entrevistamos um influencer com mais de 1 milhão de seguidores no YouTube, o Humberto Manarino. Então, se você quer se informar melhor sobre esse assunto e sobre a visão de uma aluna que fez esse tipo de pesquisa e um influenciador que segue essa carreira de edutuber no YouTube, vá para a nossa matéria que estará aí na descrição, que você vai poder se informar de forma melhor com uma notícia que está no site da agência.